Olá! Na aula de hoje de História nós teremos formação das monarquias nacionais europeias ou formação dos Estados nacionais europeus. Quando a gente fala da formação das monarquias nacionais europeias, a gente está falando na verdade do surgimento dos primeiros países europeus. Quando a gente fala em países, a gente tem que levar em consideração que nem sempre existiu essa nomenclatura país. Eu sou brasileiro, eu nasci dentro do país Brasil, seja lá qual cidade, seja lá qual estado, mas eu sou brasileiro. Essa noção de pertencer a um país, ela nem sempre existiu na história da nossa espécie, da espécie humana, mas ela é um produto histórico, ou seja, em algum momento surgiram os países. E a gente está vendo na aula aqui de hoje justamente o surgimento dessas primeiras nações que nós podemos chamar de países e que são, no caso, países europeus. Antes disso, era comum as pessoas identificarem a sua nação como a cidade onde nasceu ou até a região que nasceu, mas nunca essa configuração maior chamada país. Então, na aula de hoje nós vamos ver então como isso aconteceu, por que isso aconteceu. A formação dessas monarquias nacionais europeias, ela na verdade é um processo que está ligado com a crise do sistema feudal e com o surgimento do capitalismo mercantil ou capitalismo comercial ou simplesmente mercantilismo, que nós vimos em aulas anteriores. Nós vimos que a crise do sistema feudal, a sua desagregação, ela trouxe consigo muitas transformações e a locomotiva dessas transformações foi justamente o ressurgimento das cidades do comércio. Epidemias, a dura vida nos feudos, tudo isso contribuiu para que aos poucos os servos abandonassem os feudos e rumassem para as cidades. As cidades, ressurgindo, crescendo, expandindo as suas redes comerciais, fez surgir uma nova classe social que pouco a pouco foi se tornando muito poderosa. Os comerciantes, ou um pouco mais específico, a burguesia comercial. E a burguesia comercial é o grupo de pessoas, é a classe social essencial para se entender esse processo que chamamos de formação das monarquias nacionais. Essa burguesia comercial, ela, apesar de surgir dentro do sistema feudal, ela logo percebe que o sistema feudal impunha muitos obstáculos para o desenvolvimento comercial. Como a Europa era toda dividida em diversos reinos, cada reino tinha sua própria moeda, alguns não tinham moeda, cada reino tinha suas próprias leis, os seus próprios impostos, as suas próprias taxas. Essa diversidade de feudos, de regiões, de leis, de tradições e de impostos, isso dificultava a expansão comercial, né? Um comerciante, ao expandir a sua rede comercial, ele se deparava com esses entrepostos, esses feudos, e nos quais a nobreza acabava estabelecendo uma oposição a essa expansão comercial. Não era incomum os burgueses serem sequestrados por esses nobres e serem liberados mediante o pagamento de quantias. Era necessário para esses burgueses pagarem diversos pedágios ao longo das suas rotas comerciais que passavam por esses diversos feudos. Então, aos poucos, essa burguesia vai se aproximar de uma figura muito específica da nobreza, que eram os reis. Os reis dentro do sistema feudal, eles não tinham assim tanto poder. Eles, na verdade, tinham uma atuação maior em períodos de guerra, onde os outros nobres forneciam exércitos para esses reis e aí esses reis, sim, com esse exército praticavam a guerra. Mas em períodos de paz, esses reis não tinham um poder consolidado, né? Eles estavam, na verdade, eles dependiam muito dos nobres. Então o que essa burguesia comercial começou a fazer? Ela começa a se aproximar desses reis em busca de segurança, em busca de proteção, em busca de apadrinhamento, para se proteger então dessa nobreza feudal. Em troca, o que essa burguesia fornece aos reis? Ela fornece um exército particular. Ela, que cada vez mais acumulava riqueza econômica, passou então a financiar exércitos mercenários, contratar mercenários e financiar um exército permanente que era do rei. Então, dessa maneira, o rei, com o poder militar dele, passou a não depender totalmente dos nobres. E essa união burguesia e reis faz com que esses reis europeus pouco a pouco vão unificando determinadas regiões, né? Alguns nobres impuseram resistência a esses reis e, obviamente, houve conflitos, esses nobres acabaram sendo derrotados. Outros nobres acabaram
aceitando essa nova configuração de poder, porque eles também passariam a integrar esse novo governo, essa nova forma de governo. Então, os reis centralizaram muito poder em suas mãos. Por um lado, eles unificaram uma determinada região, impuseram uma moeda única, um único imposto. Isso facilitava os negócios da burguesia e agradava a burguesia, era o interesse da burguesia. E ao mesmo tempo, esses reis, eles trouxeram essa nobreza para atuar nos seus governos. Então essa nobreza passou a ocupar os principais postos de administração dessas monarquias nacionais. Como resultado, então, a gente vai ter um grande acúmulo de poder na figura dos reis. A gente vai chamar isso de uma centralização política nos reis. E na época, essa centralização política ficou conhecida como absolutismo. Então, o absolutismo vem justamente dessa noção de que os reis têm um poder absoluto. Ou seja, eles próprios são a lei, eles fazem a lei, eles são o centro desse novo Estado, dessa monarquia nacional. A Igreja Católica também, ela acabou tendo o seu poder um pouco diminuído nesse processo, mas ela também acaba entrando nessa nova configuração. A Igreja Católica, ela vai acabar legitimando o poder desses reis absolutistas com a noção de que esses reis, esses monarcas, eles eram escolhidos por Deus. Ou seja, Deus escolheu essa pessoa, então essa pessoa tem o direito de governar uma região extensa, de impor a sua lei. Então essa nova configuração dessas monarquias nacionais, ela permite o desenvolvimento econômico da burguesia, ao mesmo tempo que ela ampara esses dois grupos sociais poderosíssimos do feudalismo, a nobreza e o alto clero da Igreja Católica. Então percebam que nessa primeira etapa do capitalismo, o chamado mercantilismo, que na verdade é uma grande etapa de transição, que nós já vimos em aulas passadas, ele é um momento da história onde o novo se apresenta, ou seja, surgem os países, uma nova configuração de poder, centralização na figura dos reis, mas ao mesmo tempo sobrevivem ainda tradições e alguns aspectos do sistema feudal. Nós veremos, aliás, vocês verão isso apenas no 8º ano, no próximo ano, que o fim do feudalismo só vai ocorrer mesmo, o fim dessas tradições, desses resquícios das tradições feudais só vai ocorrer a partir do século XVIII com a Revolução Francesa. Essa centralização política nas mãos dos reis, ela não ocorreu uniformemente por toda a Europa, né? A gente aqui, né, nessa explicação, nós estamos aqui tentando passar um quadro geral. Em alguns lugares essa centralização demorou a ocorrer, só foi ocorrer no século XIX. No caso, a gente está falando aqui da Itália e da Alemanha, são países europeus que se unificam tardiamente. Mas alguns países europeus se unificaram precocemente. Entre eles nós temos Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Não é à toa que são justamente esses 4 países, mais ainda Portugal e Espanha, que vão praticar o que nós vamos chamar de as grandes navegações, que é o tema da nossa próxima aula. Então, as grandes navegações vão ser uma expansão comercial dessa Europa, cujas redes comerciais estão ficando mais poderosas, que passam a crescer com o enfraquecimento do sistema feudal, que passam a crescer com a unificação dessas monarquias nacionais. E então elas são uma consequência quase que imediata dessa unificação dessas monarquias nacionais. Notadamente, como Portugal e Espanha foram os 2 primeiros países europeus a surgirem, a se unificarem, então eles já de pronto iniciam esse processo de expansão comercial marítima, que vai ficar conhecido como grandes navegações. Mas isso a gente vai ver mais para frente. O importante é que vocês saibam o seguinte, fazendo aqui uma pequena revisão da nossa explicação, que a formação dessas monarquias nacionais é o resultado de um processo de desagregação do sistema feudal. Nós vimos em aulas anteriores etapas desse processo, o renascimento cultural, a reforma protestante, ou seja, nós vamos ter na Europa, nesse período de crise do feudalismo, né, do século XIII em diante, nós vamos ter uma mudança nas estruturas religiosas, uma mudança na estrutura cultural, uma mudança na maneira de enxergar o ser humano, mas essas mudanças todas são acarretadas por mudanças econômicas e materiais. Ou seja, o ressurgimento das cidades, o refortalecimento do comércio e o fortalecimento dessa nova classe social, a burguesia comercial, é justamente essa classe social que vai bagunçar todo esse sistema feudal, vai rearranjá-lo
e vai fazer com que esse sistema lentamente se transforme num outro sistema de organização social, o capitalismo. Mas, nesse primeiro instante, a gente está falando do surgimento do capitalismo, a gente está falando do mercantilismo, e nós veremos então como essas primeiras nações que se formam, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, serão elas responsáveis pelas grandes navegações, cuja, para nós, principal consequência é a conquista e colonização do continente americano, que faz historicamente surgir o nosso próprio país, o Brasil. Mas isso nós veremos nas próximas aulas. É isso, gente. Não esqueça de fazer leitura do texto de apoio e resolver as atividades. Até mais!